Olá, tudo bem com vocês? Professor Alisson Brandão, Filosofia. Vamos dar início ao estudo do nosso PET 2. Vou fazer umas pequenas considerações em relação ao PET 2 aqui de Filosofia, ao nosso plano de ensino de estudo doutorado do Governo do Estado de Minas Gerais, no campo da filosofia. Esse PET 2, ele aborda, como nós veremos ao longo das 6 semanas, ele aborda temas que estão no início da filosofia, o processo de surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Então, é um elemento bem, é um processo, né, que está correto, que é bem bacana nesse sentido. Acho apenas que a organização dos conteúdos aqui poderia ter sido um pouco melhor otimizada, mas de uma maneira geral, atende. Então, vamos dar início aqui, feitas essas considerações, vamos dar início aqui à semana 1. A semana 1, eu vou ampliar aqui para que vocês possam ver, a semana 1 procura trabalhar com os elementos históricos, econômicos e culturais que propiciaram o nascimento da filosofia na Grécia clássica aqui no século, entre essa passagem do século 8 até o século 6 a.C., que vai consolidar ali as principais linhas da filosofia. Então, a filosofia, ela nasce na Grécia Antiga. Essa palavra, na Grécia Clássica, né, essa palavra filosofia é formada por duas palavras gregas, philos, que quer dizer amizade, amor, e sofia, que quer dizer sabedoria. Deixa eu colocar no texto do Giovanni Reale, deixa eu colocar aqui no Giovanni Reale, para que vocês possam visualizar outras informações a esse respeito. A ideia da sofia, ou seja, a ideia da sabedoria, está muito vinculado à trajetória da religião na Grécia. Então, vamos lembrar que na Grécia clássica, nós tínhamos dois tipos de religião. Nós tínhamos a religião pública, dominada pelos mitos da escola de Homero e pela teogonia lá do Hesíodo, e tinha a religião privada, que eram os chamados mistérios óficos, né, que o Giovanni Reale faz menção aqui a esse processo. Mas essa ideia da sofia, essa ideia da sabedoria, sempre tem esse fundo religioso, porque é como se os humanos desejassem tocar, ter acesso em um bem que era apenas dado aos deuses. Então, daí a ideia do amor à sabedoria. E segundo aqui o Giovanni Reale, desde o seu nascimento, a filosofia ela tem por objeto ou por procedimento três características principais. O seu conteúdo é um conteúdo que abrange e que pode falar, tratar, discutir literalmente qualquer coisa. O seu método, que é um método que tem por base a razão, e o objetivo, que é o objetivo de ampliar o conhecimento, que é o objetivo de construir, de chegar ao verdadeiro. Então, no que se refere ao conteúdo da filosofia, é a totalidade de todas as coisas. Inclusive, a filosofia, quando aqui, essa filosofia nascente, ela tem uma característica, ela se aproxima muito mais de uma física, ela dá essa ideia de buscar o conhecimento da totalidade das coisas, é uma espécie de cosmologia, como nós veremos mais à frente. O método é um método racional, ou seja, as razões para a explicação de determinadas coisas precisa ter fundamento racional, e o objetivo da filosofia, por óbvio, é o conhecimento e a verdade. Vamos voltar aqui na página do PET. Aí, em relação a esses fatores aqui que são trabalhados aqui de maneira bem resumida sobre a origem da filosofia,
eu vou expor para vocês no livro da professora Marilena Chauí, que me parece mais completo, essas explicações, esses fatores. Então, deixa eu ampliar aqui para vocês. Quais são as condições históricas para a formação da filosofia? A professora Marilena Chauí vai apontar aqui várias razões, mas eu vou destacar aqui, passo ponto a ponto para vocês. A primeira, a localização estratégica dessas chamadas cidades-estados da Grécia. Então, do mundo grego na antiguidade. O mundo grego na antiguidade, essas cidades-estados da Grécia, abrangiam o que hoje seriam equivalente aos países da Grécia, da Macedônia, da Itália, da Turquia. Então, né, enfim, posso estar me esquecendo mais de algum outro país, mas está muito relacionado a essa porção territorial que faz parte de países europeus que estão ali no mar Mediterrâneo, né, próximo ao mar Mediterrâneo. Então, os gregos sempre foram, pela proximidade, pela localização estratégica dessas cidades próximo ao mar Mediterrâneo, então isso permitiu que aos gregos empreenderem sucessivas viagens, e essas sucessivas viagens foram importantes porque ampliou o comércio de bens, serviços, de ideias, de culturas, e propiciou também a desmistificação de algumas coisas que estavam presentes na religião, como a ideia de que os mares fossem habitados por monstros e outros seres fantásticos. Então, esse é um ponto interessante dessas viagens. O segundo, a invenção do calendário. O nosso calendário atual ele está baseado em alguns elementos objetivos do ponto de vista físico. Quais são objetivos do ponto de vista geofísico, vamos assim nomeá-los? Quais são esses fatores? As estações, então, o calendário ele tem por base as estações do ano, então, né, começa na primavera, o verão, o outono, o inverno, e também a questão do movimento de rotação da Terra, né, de dia, noite, né? Então, o calendário está muito inspirado nessa questão das estações do ano e da rotação. Eu falei do movimento de rotação da Terra por conta das horas do dia, e essa divisão do dia em 24 horas. A invenção da moeda, uma pena que eu não tenho, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não tenho uma moeda aqui na minha carteira, né? Aliás, que professor que tem dinheiro, né? Professor é um ser que não tem dinheiro. A invenção da moeda, por que a invenção da moeda foi importante? Porque antes da invenção da moeda, tinha um fator, como é que vou mostrar aqui para vocês, estou com a caneta e tem um fone aqui bem antigo. Sem a invenção da moeda, todos os objetos têm, como vai dizer Marx lá no Capital, todos os objetos possuem valor de uso e valor de troca. O valor de uso é esse aqui, eu uso a caneta para escrever, estou com o fone aqui para gravar a aula e falar com vocês. Esse é o valor de uso. Agora, o valor de troca, por que esse fone vale mais do que a caneta? Quem determina isso? Quantas canetas seriam necessárias para esse fone? Então, a invenção da moeda resolveu esse problema, porque ela estabeleceu um valor quantitativo, objetivo, para todas as coisas, para todos os bens e serviços. Então, é exemplo da racionalidade, da capacidade dos gregos. O desenvolvimento da vida urbana, e eu mencionei há pouco essa questão, né, da circulação de ideias, de trocas comerciais, foi importante, mas, sobretudo, as cidades propiciam isso, e aqui embaixo tem vou colocar aqui para vocês, aqui, ó, uma representação artística do que era a cidade de Corinto, no século V a.C. Olha para vocês verem com que coisa interessante, né? Aqui um templo religioso, a ágora, o espaço público,
e os outros, né, e os outros espaços da vida dessa cidade. Mas é um elemento muito interessante, vejam só, porque ela tem um nível de racionalização, inclusive no espaço, de simetria, de localização dos ambientes, das coisas, né? O templo dedicado aos deuses geralmente ficam na parte mais alta, ficava na parte mais alta da cidade. Então, tudo isso é exemplo deste processo de racionalização. Vamos voltar aqui? Deixa eu voltar lá. Aí, por fim, a Marilena Chauí destaca a invenção da política. Brandão, mas como assim os gregos inventaram a política? Antes dos gregos não existia político, você tinha os caldeus, você tinha os egípcios, você tinha outras organizações, outros povos de organizações fantásticas no mundo antigo. E quer dizer que só os gregos inventaram a política? A resposta, tal como nós conhecemos, os gregos inventaram a política. Por quê? Porque os outros povos, até vários deles, vários povos no Oriente, que inclusive tinham uma ciência muito mais desenvolvida do que os gregos nesse período aqui da passagem dos séculos 8 para 7, enfim, né, dessa consolidação das cidades-estados, a organização política era uma organização política, sobretudo, lastreada no mando de uma pessoa. Então, eram organizações, eram sociedades despóticas, onde uma pessoa ou um grupo minoritário mandavam. E esse exercício do poder, ele se dava sem ser realizado a partir da lei. Então, os gregos inventam a política porque eles separam, literalmente, o que é privado do que é público. O que é público está no campo da política, o que é privado está no campo pessoal. O que é público precisa ser feito com mediação, com respeito, com diálogo e com expressão da vontade coletiva da maioria. O que é privado não pode ou não deve interferir na vida pública. Daí a ideia da lei como vontade dessa expressão coletiva. Os gregos inventaram isso. A ideia do exercício da democracia. Então, a democracia, o regime democrático, é o regime por excelência da invenção da política neste modelo, como eu estou descrevendo, porque é o modelo que pressupõe a aquiescência e a participação daqueles que são considerados cidadãos. É claro que nem tudo eram flores lá na Grécia Antiga, antes pelo contrário. Aqueles que eram considerados cidadãos eram uma minoria de homens. Então, eram homens nascidos nas chamadas cidades-estados, no caso de Atenas, por exemplo, deveriam ser pessoas nascidas naquela cidade e estavam excluídas da vida pública, os velhos, as crianças, as mulheres, e era uma sociedade que também permitia a escravidão. A escravidão, sobretudo, baseada como uma consequência, como um espólio das guerras. Ok? Então, vamos passar aqui agora para as atividades dessa primeira semana. Então, uma citação aqui as atividades estão nas páginas 183 e 184. Então, a primeira atividade tem uma citação aqui de um historiador importante do mundo antigo, que é o Pierre Vernant. Vejamos só. O aparecimento da polis, que é a cidade, né, na Grécia Antiga, situada entre os séculos 8 e 7 a.C., constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo, certamente no plano intelectual como no domínio das instituições. A vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Segundo Vernant, um dos fatores do surgimento da filosofia na Grécia clássica foi o resultado da constituição do regime democrático, contato dos gregos com outros povos, desenvolvimento dos campos das navegações,
aparecimento das novas instituições religiosas, surgimento da cidade como uma organização social. E aí, é uma questão bem interessante. O aparecimento da polis, situado nos séculos 8 e 7 a.C., constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja a originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Então, mais uma vez, segundo Vernon, um dos fatores do surgimento da filosofia na Grécia foi o resultado da constituição do regime democrático? É sim, constituição do regime democrático. Em que pese, gente, assim, eu acho que a questão, eu não gostei da formulação dela, porque outros fatores aqui são importantes, né? O contato dos gregos com os outros povos, o desenvolvimento das navegações, mas o regime democrático, sobretudo pelo que eu acabei de falar, né, durante a explicação, ao final da explicação, me parece ser a alternativa mais adequada para a questão 1. Questão 2, observe o texto a seguir sobre a gênese do pensamento filosófico. Como a filosofia, um novo critério de verdade se impunha, o critério da logicidade. Verdade é aquilo que concorda com as leis dos logos, ou seja, da razão. E a razão é a razão que nos dá garantia da verdade, porque o real é racional. Aí aqui a datação de uma frase do Hegel, né? Sobre a gênese do pensamento filosófico, está correto afirmar que essa questão aqui me parece mais... a formulação está melhor. Por quê? Porque ele indica o que está sendo pedido para o estudante identificar, ou algo que está correto, ou algo que está incorreto, ou enfim. Quando você tem uma formulação mais clara, fica mais fácil fazer a resposta, né? Achar a resposta correta, digamos. Sobre a gênese do pensamento filosófico, ou seja, sobre a origem do pensamento filosófico, está correto afirmar que a evidência da verdade com o crivo da racionalidade tem resposta no mito? Falsa. O critério da logicidade está presente na adesão à crença ao mito? Falsa, de novo, é a mesma coisa da alternativa A. A gênese do pensar filosófico, a inspiração criadora de sentidos, consiste na fantasia? Falsa também. A origem do pensamento filosófico surge entre os gregos no século VI a.C., na busca por explicação do sobrenatural como força do divino? Falsa também. E a letra e a alternativa E, já que a gente eliminou as 4 anteriores, o despertar da filosofia grega surge, na verdade, argumentada da razão com critério da interpretação. É essa mesmo. Questão 3. Filosofia, literalmente amor pela sabedoria, é o estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente, da linguagem, bem como do universo em sua totalidade. O termo foi cunhado por Pitágoras, pensador grego, né, do século VI, da virada do 6 para o 5, né, ao examinar tais questões. A filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase na argumentação racional. Por outro lado, diferencia também das pesquisas científicas por geralmente não recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos estão a argumentação racional, análise conceitual, dialética, hermenêutica, fenomenologia, as experiências de pensamento e outros métodos investigativos a priori. A priori quer dizer discursivo, intelectual. A filosofia é o saber mais abrangente, na medida em que se ocupa com os grandes temas da humanidade. A partir dela, são fundamentadas e desenvolvidas teorias, metodologias, pesquisas, projetos educacionais, bem como elabora-se, inclusive, a própria fundamentação racional das instituições do conhecimento humano, as instituições científicas, artísticas, religiosas, culturais. Uma definição muito ampla do que é filosofia, dos seus métodos, a diferenciação em relação à ciência. Só lembrando que aqui na antiguidade a ciência compunha o escopo da filosofia, a ciência tal como o texto sugere essa diferenciação da filosofia só ocorrerá com a chamada revolução científica da modernidade. Mas vejamos aqui o que está sendo pedido. A filosofia surge na Grécia por volta do século VI a.C. Mudanças sociais, políticas e econômicas favoreceram seu
surgimento. Dentre essas mudanças, podemos mencionar, num gemo só, a estruturação do mundo rural, desenvolvimento do sistema escravagista e estabelecimento de uma aristocracia proprietária de terra? Não, foi justamente o oposto. A expansão da economia local, fundada no desenvolvimento do artesanato e fortalecimento do dentro da organização familiar patriarcal, as disputas entre Atenas e Esparta, o desenvolvimento de Mecenas e do comércio jônico, o uso da escrita alfabética, as viagens marítimas e a evolução do comércio e da política. Aqui, ó. Alternativa D. O uso da escrita alfabética, viagem marítima e evolução do comércio e da política são os fatores que explicam a emergência aqui, o nascimento da filosofia na Grécia clássica. Ok? Vou interromper esse compartilhamento, né? Vamos encerrar essa primeira aula, espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra na segunda semana. Forte abraço, vamos estudar bastante, hein?